Selecione onde você deseja transmitir. Aqui é pelo YouTube. Tá. No ar. Boa noite a todos, tudo bem? Espero que vocês estejam me escutando bem. Já subimos no ar no Face também, Caio? No Face também. Ok, então tá bom. Tudo online? Podemos começar? Então, ótimo, gente. Hoje nós estamos aqui transmitindo uma novidade, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu espero que todos estejam vendo bem, escutando bem, ok? Tanto pelo canal de YouTube, tanto pelo Face. Deixa o pessoal aqui da retaguarda ver se está tudo bem. Entrou no YouTube, entrou no Face, todo mundo online. Face está online. YouTube está online. Ao vivo também. Aqui aparece para mim que eu estou ao vivo. Não tem hoje? Ainda não. Já estamos online, estamos esperando o pessoal aqui dar o sinal para a gente poder começar. No meu é ok, já tem pessoas assistindo no YouTube também. Perfeito, gente. Então, ok, vamos lá, vamos começar. Gente, é um prazer estar novamente com todos vocês aqui, apesar de que tivemos 2 semanas aqui de interrupção, onde não pudemos dar a aula. Uma foi por causa da festa de Purim, e na outra, eu peço até desculpas, a gente esqueceu de avisar. Teve gente que veio aqui na sinagoga, pessoalmente assistir a aula, pessoas me mandaram pelo WhatsApp, cadê a aula? A gente esqueceu de avisar, infelizmente não teve, é porque eu não estava no Brasil. Eu viajei para o Rebbe, para o 770, que fica em Nova York. Tem gente que viaja para Nova York, eu visito o Rebbe. Nós viajamos para o Rebbe, que fica em Nova York, por acaso. A gente viajou para o Rebbe. Então, como eu não estava aqui, não tinha como dar aula lá, não tinha uma conexão boa. Mas o principal é que estamos de volta, graças a Deus. Eu queria contar para vocês algumas novidades, algumas histórias do que eu escutei lá no 770, lá na sinagoga do Rebbe. E também já deixar aqui registrado, avisado, que semana que vem, pessoal, tem uma novidade. A gente, em vez de fazer aula, a gente vai fazer um webinar. Webinar, sabe o que é isso? É um web seminário. É um webinar, vamos falar sobre Bnei Noach, a gente vai explicar quem inventou o Bnei Noach. Só que para você assistir, você vai ter que mandar o seu e-mail, se cadastrar antes com o Caio, tá bom? Vocês vão mandar o e-mail antes, a gente vai divulgar aí no Face, nas mídias sociais, fiquem atentos, porque vocês vão receber um convite para poder participar da aula. Vai ser numa plataforma especial, gratuito, como a gente sempre faz, entrada franca no seminário, porém precisa se cadastrar antes. Então fiquem atentos, tá bom? Bom, como eu falei, eu estive agora no 770, visitei o Rebbe. É muito bom para a gente renovar as energias de vez em quando, se conectar um pouquinho mais, né? O celular, se você não bota na bateria, chega uma hora que acaba, então a gente vai lá colocar na bateria nossas almas, a gente volta assim mais conectada, uma coisa muito especial, uma experiência muito, muito positiva. E foi interessante, eu não consegui nem preparar a aula, gente, eu vou contar algumas histórias que eu escutei por lá, vou explicar por quê. Eu cheguei ontem no aeroporto, e antes de eu viajar, minha filha já estava para dar à luz. Ela já estava na semana 41. Passou do prazo. Ela ia cada 2 dias no hospital para medir, para escutar o neném, para ver se está tudo bem. Os médicos já queriam interná-la antes de eu viajar. Semana passada, para fazer uma cesárea, ela não quis. Voltava para casa todo dia. Começou a ir todo dia já essa semana, sábado. Todo dia ia no hospital para ver se está tudo bem. Semana 42, todo mundo queria já fazer cesárea, todo mundo queria já interná-la. E ela não, contra todos os médicos, ela não queria. Bom, os médicos davam prazo, falaram, olha, se não nascer vai ter que internar nos próximos dias, não tem jeito. No sábado à noite falaram para ela, se até segunda não nasce, a gente vai ter que internar, fazer uma cesárea. Segunda-feira dessa semana ela foi lá no hospital fazer escutar o neném, fazer ultrassom para ver se está tudo bem com a criança, com o feto. E ela está lá no hospital, mas nada, não quer nascer a criança. Tá? Acho que estava muito bom dentro da barriga dela, estava estudando a Torá toda, então não queria sair. Está lá na barriga dela. Os médicos queriam, né, internar. Falou não. Ela voltou para casa e escreveu uma carta para o Rebbe. Ela escreveu uma carta para o Rebbe na segunda, contando da situação, colocou no livro.
Anteontem. E o Rebbe, segunda noite, ela coloca no livro do Rebbe e sai uma resposta que fala o seguinte, eu escutei, você me conta que seu médico está com pressa para fazer a operação. E o Rebbe, ele fala assim, Deus faz tudo certo no momento certo. E as duas coisas são corretas. É tudo certo, de modo que tudo vai correr bem. No momento certo, quando tiver que ser. Aí pronto. Segunda noite, teve que já ir para o hospital, internou, começou o processo de parto. Eu cheguei terça-feira no aeroporto, aterrissei, não consegui nem ir para casa. Fui direto para o hospital, fiquei lá até nascer, depois tive que trazer as crianças, enfim, voltei para casa à tarde. Hoje também, com tanta coisa que acumulou, sim, uma semana fora, não consegui fazer muita coisa, então estou explicando para vocês por que eu não preparei a aula, ok? Foi esse o motivo, mas um bom motivo, graças a Deus. Já nasceu, graças a Deus, um menino, ontem, terça-feira, graças a Deus. E está tudo bem com a mãe, tudo bem com a criança, graças a Deus. Parto normal, como ela queria, como ele falou, tudo no momento certo. Está com pressa de quê? Mas o principal, gente... Só estava esperando o senhor chegar. O principal está esperando o vovô chegar. Enfim, o principal é que a gente volta do 7-7, como eu falei, bastante animado. Vou contar algumas histórias lá, um lugar extremamente sagrado, gente. Uma coisa muito especial. Vocês terem uma ideia, uma vez, uma história que eu li lá, depois de uma certa guerra, não sei se foi a guerra de Yom Kippur, teve o general israelense que ele visitou o Rebbe. Ele entrou na sala do Rebbe, numa audiência particular. E ele falou que do batalhão dele, ou do exército, faleceram 56 soldados. O Rebbe falou que foram 57. E ele falou, não, foram 56, o Rebbe falou que foi 57. Ele parou para fazer a conta, ele começou a pensar e fez a conta. Falou, realmente, Rebbe, foram 57. Como é que o senhor sabe? O senhor não estava lá. Ele falou, não estava lá. Mas as almas, quando sobem lá para cima, elas passam por esse quarto aqui. Então, o Rebbe contou 54. Ele recebeu os 54 ali. Então, uma vez tinha um rapaz, ele ficou noivo. E ele queria, entre o noivado e o casamento, passar uns meses na sinagoga do Rebbe. Ele morava em Israel, quis viajar para os Estados Unidos, ele estudava numa yeshiva, mas o que aconteceu foi que os rabinos da yeshiva não queriam que ele fosse. O rapaz escreveu para o Rebbe, ou os rabinos escreveram para o Rebbe, e o Rebbe respondeu para os diretores da yeshiva. Os diretores falavam que ele não seria bom ele viajar para os Estados Unidos. Ele era um rapaz muito assim, estudioso, ele estava querendo talvez passear um pouquinho lá no 770, sabe? Visitar o Rebbe em Nova York, no Rebbe. E o Rebbe falou, deixa ele vir, porque aqui dessa sinagoga, aqui do 770, aqui da 770 é a sinagoga do Rebbe. Ele pode receber até das paredes. Assim o Rebbe respondeu, então deixa ele vir. Bora, o retorno, Então, quando eu estava lá, eu recebi mais de 500 pedidos de Bnei Noach, gente. Foi um trabalho ler tudo isso, mas com prazer. A gente pediu lá, todos aqueles que escreveram e postaram. A gente deseja que todos sejam abençoados naquilo que eles precisam também, se Deus quiser. O Rebbe revelou uma vez, ele começou a explicar de que a gente tinha o Beit HaMikdash, o templo de Jerusalém. Depois que ele foi destruído, então o Talmud, a Gemara, ela fala que existem pequenos templos no lugar desse grande templo, que são as sinagogas. A sinagoga é conhecida como pequeno templo. Porém, existe uma sinagoga especial no exílio, que nessa sinagoga, lá a presença divina está com muito mais intensidade, muito mais forte. Então, ele começou a explicar esse assunto, foi um discurso comprido, e lá ele menciona que na nossa geração, a sinagoga que está no lugar do Beit HaMikdash, aquela sinagoga que é a vice-Beit HaMikdash, ou suplente, ou como a gente quiser chamar, o mini Beit HaMikdash, é a sinagoga onde o líder da geração se encontra, o líder espiritual da geração se encontra. E que lá ele reza, lá ele estuda,
lá ele faz boas ações, cumpre mitzvot. Então lá a presença divina é mais forte. O Rebbe falou, e da nossa geração é o 770. Depois o Rebbe acrescenta e fala. Então ele fala que o 770 é o vice-Beit HaMikdash hoje em dia. É o lugar mais sagrado que a gente tem. O Rebbe ele acrescenta e ele fala, interessante é de que o valor numérico da palavra Beit Mashiach, casa do Mashiach, vocês sabem que em hebraico cada letra tem valor numérico. E casa do Mashiach em hebraico, Beit Mashiach, vale exatamente quanto? 770 também. Então, se fosse qualquer um que tivesse inventado isso, não, a gente ia falar, ok, mas... Agora vem o Rebbe, que é um tzadik, que é o líder da geração. Ele fala, olha, aqui, essa casa aqui, 770, como ela é conhecida mundialmente, ela é o Beit Mashiach, a casa do Mashiach. Meu amigo, depois dessa, a gente não precisa nem mais procurar nos livros que é o Mashiach. Está na nossa frente já. Mas ok. O Rebbe tem alguns secretários. Um deles é o Rebbe, talvez o que era mais presente, mais próximo do Rebbe, era o Rebbe Leibel Groner. Até hoje ele vai no escritório que ele tem lá, velhinho já tem aparelho de surdez para você falar com ele, mas bem lúcido, responde tudo. Ele contou uma história que é assim, certa vez, o Rebbe virou para ele, o Rebbe virou para o secretariado e pediu para os secretários prepararem para ele todas as cartas que ele já recebeu. Isso foi no início, quando o Rebbe assumia a liderança. O Rebbe recebia já muitas cartas. Então, ele pediu para os secretários para que todas as cartas que chegaram até o Rebbe, que os secretários pegassem o nome da pessoa com o nome dos pais dele, o nome da mãe, e fizessem como se fosse um fichário. Aliás, desculpa, o Rebbe não pediu fichário. O Rebbe pediu para os secretários que fossem escritos em pequenos papeizinhos, né? Pequenas fichas. E os secretários prepararam um fichário em ordem alfabética, e o Rebbe agradeceu e deixou na mesa dele. Os secretários não entenderam por quê, mas mais tarde o Rebbe contou uma história. Ele contou uma história que o Rebbe anterior, quando era jovem, quando era pequeno, 10, 12 anos, ele estava no quarto do pai dele, que era o quinto Rebbe de Chabad. Era o Rebbe anterior ao Rebbe anterior. E ele viu que o pai dele pegava as cartas e lia as cartas que ele recebia outra vez, cartas antigas. Ele ficava lendo. E, de repente, o Rebbe parava e começava a falar alguma coisa em voz baixa. Murmurava alguma coisa e continuava. O Rebbe anterior, que era jovem, quando ele viu isso, ele ficou muito, muito interessado. Ele falou, puxa, que coisa. Só que ele não tinha coragem de perguntar para o pai dele, né? O atrevimento de falar para o pai dele, o que você está fazendo? Mas o pai dele entendeu o que o filho queria saber. Ele explicou. Ele falou, quando eu leio o nome do Hassido, do meu aluno, do meu discípulo, então eu olho para ele, eu vejo o que está acontecendo com ele, onde quer que ele esteja. E o Rebbe anterior perguntou, mas e por que de vez em quando você murmura algo? Ele falou, porque às vezes esse Hassido, ele está precisando de um auxílio, está precisando de uma salvação, está precisando de uma bênção. Então rezo para Deus e peço que Deus abençoe essa pessoa. Então, o Rebbe contou essa história depois. O secretário Leibel Groner, ele continuou e falou que somente aí, então, a gente entendeu por que o Rebbe queria os nomes de todos os Hassidim na mesa dele. Então, o Rebbe, ele pensa em cada um que se conectou com ele, ele pede por cada um. A pessoa precisa de ajuda. Antes mesmo dele pedir, já tem alguém olhando para ele. Pode ter certeza. Ele está lá, mas olha o mundo inteiro, com os olhos espirituais que ele tem. Ele contou uma outra história, o secretário do Rebbe, o Rebbe Leibel Groner, de que certa vez, isso era o seguinte, o Rebbe ele costumava ir, de vez em quando, no túmulo do Rebbe anterior. O que ele fazia lá? Rezava. Às vezes ele pedia, conversava. Somente o Rebbe sabia o que ele fazia lá, mas rezava assim. Inclusive, tem uma história que quando faleceu o Rebbe anterior, enterraram, então ele deixou 2 genros, ele não deixou filhos, o Rebbe anterior. Ele tinha 3 filhas, uma filha
com o marido, foram assassinados no Holocausto. Os outros dois, que era o nosso Rebbe, e o outro genro, que era o Shmarial Gurari, o Rashag, estavam nos Estados Unidos. O Rashag, o outro genro, também era um rabino muito estudioso, muito sábio, muito dedicado ao sogro. E quando o Rebbe anterior faleceu, o Rebbe não assumiu a liderança assim, de repente. Ele, inclusive, não queria ser Rebbe. Não queria ser Rebbe. O cunhado dele era mais velho que ele, o Rashag. Então, ficou naquele impasse. Então veio uma pergunta, alguém fez algum questionamento, alguma coisa importante sobre saúde, sobre, não sei se era alguma coisa ligada à operação, operava ou não, uma coisa séria. Alguém fez essa pergunta e deu na mão do Rashag, do genro do Rebbe. Só que o genro do Rebbe falou, o que eu vou falar? Eu não sou Rebbe para responder opera, não opera, responsabilidade, como é que eu sei? E ele perguntou para o cunhado, para o nosso Rebbe. O Rebbe falou, bom, eu vou no túmulo do nosso sogro e quando eu voltar eu te falo. Então ele falou, eu vou no túmulo do sogro, eu vou perguntar para ele, quando eu voltar eu te falo. O cunhado dele sabia que ele não consegue conversar com o sogro depois do enterro. Ele já entendeu quem era o Rebbe aqui, já entendeu quem era o novo Rebbe. O Rebbe se tornou Rebbe. Então, o Rebbe ia de vez em quando no túmulo do sogro, inclusive. Eu mesmo, em 1989, ao final de janeiro, fevereiro de 89, eu escrevi uma carta para o Rebbe, fiz algumas perguntas particulares, foi a primeira vez que eu escrevi uma carta para o Rebbe, mandei para o Rebbe, e voltou um fax em 24 horas, naquela época fax era supersônico, o fax. Então, em 24 horas voltou uma resposta, e o Rebbe, ele falou uma outra orientação, mas o Rebbe falou, quando eu estiver no túmulo do meu sogro, eu vou lembrar de você, o Rebbe falou. Assim o Rebbe me disse, eu sei, depois que chegou aquela carta dentro de mim, foi uma coisa muito forte dentro da minha alma. Acendeu uma chama, uma coisa muito forte. Eu não sei explicar, mas muito, muito forte. Uma coisa muito forte. E ok, então o Rebbe ia no túmulo do sogro. Tinha épocas que ele ia uma vez por mês às rodas, depois, eu me lembro quando eu estudava lá em 92, ele ia todas segundas e quintas, ele ia para o túmulo do sogro, aliás, isso em 90, 91, em 92 ele começou a ir todo dia até. Todo dia ele ia lá, numa época, é uma coisa assim muito interessante. Ficava lá de pé, horas a fio. E o interessante é que, assim, quando ele ia do túmulo do sogro, ele jejuava aquele dia. Ele somente tomava um copo de chocolate quente antes de ir, porque não se vai em cemitério de jejum. Isso era uma prática antiga que se usava para evocar mortos. Então não se vai em cemitério de jejum. Então, era para quebrar o jejum, tomava um copo de leite de manhã com chocolate. Assim diziam, assim contavam. E depois, às vezes ele voltava de lá às 10 da noite, 8 da noite, tarde. Ficava de pé o tempo inteiro, desde manhã até de noite. Ficava lá. Às vezes no inverno era um frio de congelar. O Rebbe estava lá. E aí, uma certa vez, chegou um pedido para o secretário do Rebbe, uma carta, para o Rebbe rezar para tal senhora que ela caiu de cara no chão, espatifou a cara, quebrou ossos. E o médico falou que ela vai precisar de 4 operações. E pediram para o Rebbe rezar. O Rebbe pediu o nome dela, falou, aguarde, não opere ainda. Eu vou rezar por ela amanhã no túmulo do meu sogro. Ele viajou até lá, que é o cemitério em Queens, o Rebbe está no Brooklyn, é uma meia hora de viagem. O Rebbe foi até lá, voltou do cemitério, perguntou para o secretário se tem algum diagnóstico do médico, algum parecer. Ele falou que hoje o marido ligou novamente, disse que o médico falou que ele acha que com 3 operações resolve. O Rebbe falou, ainda não opera. No dia seguinte ele foi de novo no rezar. Ele volta, ele perguntou para o secretário, tem notícias? Ele falou, vou ligar, eu já falo para o Rebbe, eu vou ligar para o marido. Ele volta para o Rebbe e falou, falei com o marido, o médico acabou de passar a visita, e falou que ele acha que 2 operações vai resolver. Ele falou, não opera.
O Rebbe, no dia seguinte, foi de novo no túmulo do Rebbe anterior. Quando ele voltou, o secretário falou, eu já sabia que o Rebbe ia pedir o diagnóstico, né, relatórios. Eu já me antecipei, liguei para o marido, e o marido falou que o médico falou que só uma operação vai resolver. O Rebbe falou, não opera. Ele foi de novo no túmulo do Rebbe anterior, ele volta, pede para o secretário ligar, e o marido estava todo contente, que o médico falou que ele acha que dá para resolver sem operação. Só através de alguma coisa, agulha, algumas agulhas, alguma coisa assim. Inserir agulha, não sei. Assim lhe conta. Enfim, então, esse era o nosso Rebbe. São histórias que o secretário contou. Aliás, tinha uma outra história que contaram também, que nos primeiros anos onde o Rebbe virou Rebbe, então, a prefeitura da cidade, do município de Nova York, eles estavam com um problema específico. Qual era o problema deles? Tinha uma ponte que foi construída, você sabe, lá em Nova York tem muitas pontes, entre o Brooklyn e Manhattan, várias pontes. Então, uma das pontes que foi construída, ela tinha um problema. Passavam caminhões em cima dela, e com o tempo parece que os parafusos, as porcas, elas iam, como se chama, soltando um pouquinho. E tinha que, cada ano, ou de tempo em tempo, tinha que chamar de novo uma empresa de engenharia, uma companhia de engenharia civil, para apertar, para consertar, para resolver o problema. Mas eles queriam resolver por definitivo. Não dá para todo ano ficar apertando, cada não sei quantos anos, 5 anos, 10 anos, apertar de novo o parafuso. E se não aperta um dia, muda o prefeito e cai o parafuso, o que vai ser? Eles queriam uma solução definitiva. Mas a ponte está construída, o que faz? Implode a ponte, constrói outra? Não é simples. Então eles mandaram abrir como se fosse uma licitação, e mandaram convites para várias empresas grandes de engenharia civil, para que aquela empresa que fornecesse uma solução boa e prática, que eles iam recompensar a empresa com bastante dinheiro. Isso ia ser uma recompensa muito grande. Soltaram a licitação, e veio uma resposta, veio uma ideia, só que não de uma empresa de engenharia, de um lugar que não foi muito esperado. De onde veio a resposta? Do Rebbe. Uma carta do secretariado do Rebbe. O Rebbe mandou uma carta. O Rebbe falou que ele tem uma boa ideia, que é só que, em vez de você apertar o parafuso, normalmente, que aperte ele ao contrário, porque assim, cada vez que os caminhões passarem, vai apertar mais ainda o parafuso, vai subir. Então, é só fazer ao contrário. Eu não sei se esse é ao contrário, é de cabeça para baixo, eu não sei, que eu não sou engenheiro, não entendo nada disso. Mas assim eles contaram lá que o Rebbe mandou a parafusar o parafuso de cabeça para baixo, assim, cada vez que o caminhão passasse lá em cima, os caminhões, os ônibus pesados, e apertar mais ainda a ponte. E o Rebbe acrescentou no final uma frase que era assim, o Rebbe fala que as situações adversas, elas servem para aproximar as pessoas. Você brigou com seu marido, brigou com sua esposa. Então, essas situações adversas servem somente para aproximar as pessoas. Quando você consertar, vocês vão estar mais próximos ainda. Quando Deus, Ele traz para cada um de nós, Deus nos livre, uma situação adversa, uma situação que aparentemente a gente parece que não é uma coisa boa. Então, isso, na verdade, é só para a gente se aproximar dele um pouquinho mais, para apertar mais o nosso elo, apertar mais o nosso vínculo. Então, isso o Rebbe explicava para a prefeitura de Nova York. Aí mencionaram lá, alguém mencionou que tem uma ponte em Nova York, que tem lá uma menção, um agradecimento para o Rebbe, embaixo dela, alguma coisa assim. Não sabiam dizer que é o ponte que era. Alguns falaram que era ponte para State Island, enfim, ninguém foi lá verificar ainda, mas foi uma história que correu, as pessoas contaram lá. Então o Rebbe fala, só pegar o parafuso, aperta ao contrário, não precisa implodir pontes, não precisa, aperta ao contrário. Porque situações adversas é para apertar, é só para aproximar mais ainda as pessoas, né? Bom, continuando mais uma história que a gente escutou aqui lá, tinha uma moça uma vez
que ela queria muito casar, uma moça. Só que ela era muito egoísta, não conseguia casar, porque todo rapaz que ela conhecia, ela só falava dela, ela só contava sobre ela, enfim, ela não queria, não existia nada para ela fora os 4 metros cúbicos em volta dela, 4 metros quadrados em volta dela. Então, não sei, ela não conseguia se relacionar muito bem com as pessoas, era muito egoísta. Alguém falou para ela, olha, você sabe, as moças ortodoxas, elas casam rápido. Ela falou, tudo que eu mais quero na vida é casar, então eu vou ficar ortodoxa. Ela não era religiosa. Procurou um seminário de moças ortodoxas. Qualquer coisa, principal arrumar um marido. Procurou um seminário de moças ortodoxas que estão começando a carreira, se tornaram ortodoxas, fizeram a tchuvá, né? E ela encontrou um em Minnesota, que era do Rabino Manis Friedman. Fica em Minnesota. Ok. Ela foi para lá, se candidatou, receberam ela começou a estudar Torá, começou a estudar Rumash, começou a estudar as leis, começou a conviver com as moças religiosas, foi se adaptando às novas vestimentas compridas, as saias, enfim, com mais pudor, mais recato, o kasher, e assim ela foi se adaptando à nova forma de vida. E ela gostou, ela se sentia confortável com isso, ela entendeu que é uma vida com mais conteúdo, com objetivo, que a gente não está aqui somente para comer batata frita, que a gente tem aqui alguma coisa mais sublime e elevada nesse mundo para fazer. Começou a se conscientizar disso tudo. Ótimo, perfeito. Eu acho que vale a pena fechar a porta aqui, porque está chovendo tão forte aqui em São Paulo, gente. Não sei se vocês estão escutando o barulho da chuva. Pronto. Melhorou? Então, ela, depois de um ano, mais ou menos, que ela estava nesse seminário, se adaptou bem à nova forma de vida. E ela chegou para o rabino do seminário, falou, quero casar. Falou, ok, vamos conversar, que tipo de rapaz você procura, como é que você é, enfim, entrevistou ela, falou que em dar uns dias eu vou conversar com o rabino da Yeshiva de tal lugar, e a gente apresenta um rapaz para você, parecido com você, tem as mesmas ideologias, enfim, e a gente, você se conhece, e vê se você gostou dele, se ele gostou de você. Vocês casam, tá bom, negócio feito. Passam uns dias, o rabino chama ela, falou, tem um rapaz para você. O rabino já começou com o rapaz, vocês são parecidos, ele também topou, pode se encontrar. Ok, se encontrou com o rapaz, 1, 2 vezes, o rapaz não quis. Outra decepção, uau, mais uma decepção, agora como religiosa. Mas ela não desiste, perseverança, ela quer casar. Ela vai de novo para o rabino, eu quero casar, tem mais um rapaz, aonde? O rabino apresenta o segundo, não dá certo, o terceiro não dá certo. Ela começa a ficar complexada. E ela vira para o rabino e falou, já sei o que está acontecendo comigo, rabino, é porque eu sou egoísta. Ninguém me quer porque eu sou muito egoísta. Eu fui no psicólogo, ele me deu aqui um laudo, um estudo que ele fez, de 21 páginas, por que eu sou egoísta. Começou tudo na minha infância. Minha mãe, quando me amamentava, ela falava no telefone. É por isso que começou tudo daí, do telefone, quando eu amamentava, e comecei e falava. Por isso que eu não caso. O rabino olhou para ela e falou, olha, sabe o quê? Eu vou lhe falar uma coisa. Tem um rabino que pode lhe ajudar, que é o Rebbe de Lubavitch. Eu sugiro que você viaje, então, até Nova York. Marca uma entrevista particular e conversa com o Rebbe. Perfeito. Ela viajou para Nova York, marcou uma entrevista particular com antecedência, demorava um tempo até isso ser marcado, 3, 4 meses. Ela entra no escritório do Rebbe e ela pega o laudo do psicólogo de 21 folhas e dá para o Rebbe. O Rebbe, ele começa, assim, passar folha por folha. E o Rebbe vira para ela e fala, o que eu posso lhe ajudar? O que eu posso lhe ajudar, Rebbe? O senhor não leu? É o laudo do psicólogo. O senhor não leu, o senhor passou as folhas muito rápido, é por isso que eu preciso ler o meu laudo do psicólogo, que eu sou egoísta, não consigo casar, porque eu sou muito egoísta.
Minha mãe me amamentou falando no telefone. E falava, o Rebbe falou, olha, mas eu li o laudo. Não, o senhor não leu, o senhor passou muito rápido as folhas. Ele falou, olha, eu estou lhe falando que eu li as folhas. Se você não quer acreditar em mim, você não é obrigado a acreditar em mim. Mas eu li as folhas. Mas eu não estou entendendo. Rebbe, eu não consigo casar com o senhor porque eu sou egoísta, o que eu faço? O Rebbe falou, eu tenho uma ideia para você. O Rebbe primeiro perguntou, você está estudando aonde? Ela falou, eu estudo no seminário do Rabino Menis Friedman. O Rebbe falou, então eu tenho uma ideia para você. No seminário do Rabino Menis Friedman tem um refeitório. E você tem uma mesa comprida no meio, onde servem as comidas. E você tem mesas do lado direito, onde as meninas elas sentam para comer. Mesas do lado esquerdo, onde as meninas sentam para comer. Elas se servem na mesa principal e sentam nas mesas. Então, sempre quando você tem uma mesa com 10 pessoas, o Rebbe falou lá, as mesas são de 10 meninas. Interessante que o Rebbe nunca esteve lá. Com certeza, uma das 10, talvez, esqueceu de pegar um guardanapo, esqueceu de pegar a água, a bebida, o garfo, algum sal, alguma coisa pode ser que esqueceu. Então você vira para elas e pergunta para elas se alguém precisa de algo da mesa principal que você quer ajudar, se você pode ajudar alguém. Começa ajudando as pessoas, você vai sair do egoísmo. Ela falou, não, Rebbe. Ela falou, eu não sou capaz disso. Eu sou muito egoísta para ajudar as pessoas. Eu tenho vergonha, eu sou incapaz de fazer uma coisa dessa. Rebbe falou, olha, esse é o meu conselho. Você não é obrigado a aceitar. Mas se você viajou até aqui para pedir um conselho, eu acho que você me considere, então eu acho que você deveria aceitar. Mas você fica à vontade. Então tá bom, ela voltou para Minnesota, voltou para o seminário. Chegou a hora do almoço. Todo mundo pega a comida, senta na mesa e ela está lá nervosa. Ela toma coragem e fala, alguém precisa de algo da mesa principal? As meninas olham para ela, todas com olhos abugalhados assim, e falam, não, você oferecendo ajuda. Ela se encolheu, ela queria se enterrar embaixo da mesa. Mas uma falou, eu esqueci um guardanapo, você podia me pegar? Ela foi correndo, pegou o guardanapo e trouxe, sentou de novo no lugar dela envergonhada. À noite, a mesma história, só que ela se sentiu um pouquinho mais confortável, ela se soltou um pouquinho. E assim, nos próximos dias, ela foi melhorando. E com o tempo, ela foi se tornando uma menina mais sociável, uma menina mais agradável. E apresentaram um rapaz para ela, deu certo. Bom, gente, o Rebbe recebia muitas pessoas em audiências particulares no quarto dele. Tem uma vez uma pessoa entrou no quarto dele. Vou contar essa história aqui, do Hermann Branover. É um grande professor de física, um grande doutor, bacharelado, sei lá, ele é um cientista muito grande de física. Ele tem uma teoria inovadora no ramo de eletrohidrodinâmica. Essa teoria já é antiga, porque eu estou contando história aqui de 40 anos atrás. E ele entra no quarto do Rebbe numa entrevista particular, e ele fala sobre o Rebbe que ele apresentou essa teoria na faculdade. E o Rebbe falou, então me fala sobre a teoria. Ele falou, não, Rebbe, se eu tivesse que dar essa palestra para professores, explicar a teoria para professores estudiosos do assunto, ia me demorar pelo menos 1 hora, 2 horas para explicar, pessoas que já entendem do assunto. A gente fez um livro, a tese é muito grosso, muito grande assim, não consigo explicar para o Rebbe, o tempo do Rebbe é precioso. Ele falou, não, me empresta o livro. O Rebbe começou a passar o livro assim rápido. E falou, você fala na faculdade como se estivesse falando para professores, você pode encurtar algumas coisas, eu entendo também. Fala brevemente sobre o assunto. Ele começou a fazer a explanação. E ele fez uma explanação para o Rebbe, não me lembro quantos minutos, 15 minutos, bem resumido. E o Rebbe, enquanto isso, foi passando os livros.
passando as folhas do livro. O Rebbe fez uma dobra numa folha e continuou. No final da explanação, o Rebbe ele falou, olha, está tudo muito bom, mas ele abriu na folha que ele fez a dobra e falou, essa equação aqui não bate. Ele falou, Rebbe, essa equação foi feita por computadores muito, muito poderosos, da última geração, década de 80, não sei se era o CP500 ou Cobra 2000, alguma coisa assim, mas foi feito por computadores mainframe, de grande porte. E está certo. Ele falou, não está certo. Ele falou, tá bom. Então ele pegou lá, ele começou a estudar e não conseguia descobrir o erro. Mas como ele acreditava no Rebbe, se o Rebbe falou que está errado, ele tem que descobrir algum erro ali. Eles não conseguiam descobrir o erro. Eles contrataram uma equipe de cientistas coreanos também. E juntos, a equipe dele, com essa equipe desses cientistas coreanos, ficaram 11 meses pesquisando o assunto, até que acharam o erro. Então, gente, o nosso Rebbe não é brincadeira, não. Não é à toa que o 7-7 é a casa do Mashiach. Eu vou lembrar a todos, gente, todos aqueles que semana que vem quiserem assistir a aula, por favor, enviem para a gente nos canais que vocês têm, pode ser no benoar7@gmail.com, um pedido para se cadastrar na aula, vai ser um webinar, vamos falar sobre a origem de Bnei Noach, ok? Mandem ou melhor, a melhor coisa é se mandarem para o WhatsApp do Caio, um WhatsApp, com o e-mail de vocês, que a gente vai precisar do e-mail para cadastrar vocês. O WhatsApp do Caio, qual que é o WhatsApp, Caio? 9599. Pessoal, anotem aí, 011 95 911 9658. 9658. Repetindo, 011 5911 9658. Quem está no Face, o Caio vai postar aqui o WhatsApp dele. Mandem seus e-mails para ele, para poderem assistir a aula da semana que vem. Perfeito? Vai ser webinar, vocês vão receber um convite. Só tem 200 vagas, gente. Então, mandem logo o e-mail de vocês. Boa noite a todos e até a semana, se Deus quiser. Quantas pessoas tinham, Caio?